Em eleitores, vamos falar sobre os eleitores americanos, porque Diego Pavão, nosso editor de internacional, já está aqui do meu lado, porque afinal de contas, hoje começam as eleições legislativas lá nos Estados Unidos, eleitores americanos prontos para começar a votar. O Diego explicava há pouco como é que está essa divisão, as projeções para a Câmara e para o Senado americano, mas queremos saber agora o que está em jogo para essa votação, para essa eleição e o que pode fazer os republicanos, os democratas saírem de casa e votarem. Diego. Pois é, Muriel, são várias questões que estão em jogo nessa eleição, porque quem controlar a Casa dos Representantes lá nos Estados Unidos vai poder determinar como vai ser a governabilidade do presidente Joe Biden, e isso tem impactos diretos, inclusive, para as próximas eleições presidenciais lá em 2024. A gente preparou uma tela agora para mostrar quais são esses tópicos, pelo menos alguns deles, são vários, como eu disse, mas vamos dar uma olhada em alguns importantes aqui que a gente separou. Bom, o primeiro é o que eu estava falando agora, o teste de força para Joe Biden. O presidente Joe Biden tem apoiado vários candidatos democratas espalhados pelos Estados Unidos em vários estados. Se esses candidatos que ele apoiou realmente chegarem à vitória, se elegerem deputados ou senadores, a gente vai ter uma ideia da força que Joe Biden tem nesse momento. E é importante destacar também, o presidente Joe Biden tem uma aprovação abaixo dos 40%. E as eleições de meio de mandato vão ser um meio muito importante para mostrar, para testar exatamente essa popularidade dele. Então é algo para a gente ficar de olho, principalmente, como eu disse, nesses candidatos que ele apoia publicamente e que agora estão na cédula para os eleitores. E junto de Joe Biden, inclusive, tem Barack Obama, que está em volta ali das campanhas, ajudando e também tentando influenciar no voto dos democratas, né? Com certeza. O que a gente tem visto nos últimos dias é Biden e Barack Obama aparecendo juntos para apoiar alguns candidatos. Então, o Obama, como um ex-presidente, ele ainda é uma voz muito importante dentro do Partido Democrata. E o outro lado também vale, Muriel. Donald Trump também tem apoiado publicamente vários candidatos espalhados pelos Estados Unidos, e se esses candidatos chegarem à vitória, a gente também vai ter uma ideia da popularidade dele, da força dele, e isso impacta uma possível tentativa para ele concorrer à Casa Branca de novo lá em 2024. O ex-presidente Donald Trump já disse que no dia 15 de novembro vai fazer um anúncio importante. O que se espera é que ele realmente anuncie que vai concorrer à Casa Branca de novo em 2024. Bom, vamos dar uma olhada então no segundo tópico, economia. Esse é o assunto mais importante para os americanos agora nas urnas. É a preocupação mais importante dos americanos. Uma pesquisa da CNN da semana passada mostrou que para 51% deles a economia é o assunto decisivo, é o que vai fazer a votação ir para um lado ou para o outro. Isso porque os Estados Unidos agora enfrentam uma inflação de 8,5%, com uma alta no preço da gasolina, uma alta no preço dos alimentos. Então, agora o que os americanos querem também pensar é se essas eleições vão ter um impacto no bolso deles, no poder de compra deles. Em meio a essa inflação também, o Fed, o Banco Central Americano, tem aumentado a taxa de juros, freando o consumo e, claro, existe ainda a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos, que é algo que não está descartado. Então, com certeza, a economia é um assunto-chave nessas eleições de meio de mandato. É um assunto-chave, inclusive os republicanos têm puxado muito por esse ponto, né? A oposição tem falado muito, se você não está gostando da situação como está nesse momento, não está gostando dos preços da gasolina, do combustível, dos preços do alimento, da alimentação, aí sim você tem que votar nos republicanos. É isso que eles têm falado, né? Com certeza. Custo de vida é uma pauta que rende muitos votos para os republicanos nesse momento. Então, é algo muito importante, algo para a gente ficar de olho também no dia de hoje e nos próximos dias. Bom, o terceiro item importante, direito ao aborto. Lá em junho, Muriel, e quem assiste a gente agora deve lembrar que lá em junho a Suprema Corte dos Estados Unidos, por causa de juízes apontados por Donald Trump, ou seja, de juízes conservadores, conseguiram reverter uma decisão de 1973 que tornava o aborto um direito federal. Então, o que isso motivou foi, no Partido Democrata começou um movimento para tentar tornar essa decisão uma peça de legislação, ou seja, transformar em lei. Os democratas até agora não conseguiram fazer isso. E se eles perderem o controle da Casa dos Representantes, isso vai ficar ainda mais difícil, praticamente impossível. Então, é outra questão importante para a gente ficar de olho nessas eleições americanas. Por último, aqui, a crise climática. A gente sabe que o governo Biden tem aprovado vários pacotes bilionários contra efeitos das mudanças climáticas. E, ao mesmo tempo, algumas alas do Partido Republicano, algumas alas mais conservadoras, mais à extrema-direita, têm mostrado que são negacionistas
ativistas de mudanças climáticas, ou seja, não acreditam nelas e não entendem que passar legislações que são contra essas mudanças, que mitiguem o efeito dessas mudanças, são importantes. Então, se esses republicanos mais à direita se fortalecerem e mostrarem que não vão querer aprovar esses pacotes, isso pode ter um impacto não só para os Estados Unidos, mas também para o resto do mundo. É só a gente olhar a temporada de furacões que, segundo estudos, os Estados Unidos enfrentam cada vez mais furacões mais fortes, também agravados pelas mudanças climáticas. Então, essa é uma questão que vai fazer diferença, que pode fazer diferença para o resto do mundo em relação às eleições americanas. E esse também é o período de queimadas também ali naquela região ali da Califórnia, na costa oeste. Perfeito. Então, é uma pauta importante para essas eleições americanas. E só para a gente encerrar aqui, eu colocaria também um quinto tópico nessa arte, que é o controle de armas. Os republicanos têm aquele lobby da Associação Nacional dos Rifles, que não quer banir, que não quer restringir o controle de armas nos Estados Unidos. Por outro lado, os democratas querem banir aqueles chamados rifles de assalto, aquelas armas de destruição que provocam mortes, muitas mortes em massacres, como que a gente viu esse ano lá naquela escola do Texas, em Uvalde. Então, essa é uma questão importante. Por um lado, republicanos não querem restringir esse controle e do outro, os democratas tentando ainda mais banir novos ou outros tipos de armas nos Estados Unidos. Perfeito. Diego